fala a lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética. Sempre que ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito, aparecerá neste circuito uma fém induzida, ou uma força eletromotriz induzida. Então, essa lei de Faraday consegue explicar como acontece não apenas com os experimentos dele, mas também no primeiro exemplo que a gente estudou, que é aquele C, né, de condutor e uma haste em cima se movendo, e aí produz uma fém, né, que é uma força eletromotriz induzida. Bom, então assim, a lei de Faraday mostrou por que isso acontece, que na verdade é por causa da variação do fluxo magnético. Mas ele não conseguiu identificar o sentido da corrente elétrica. Por que ela vai num sentido e por que vai no outro? Quem fez isso foi o Lenz. Então, o Lenz ele consegue somar a lei de Faraday, mostrando o sentido da corrente elétrica. Então, ele fala o seguinte, que a corrente induzida em um circuito aparece sempre que o sentido qual que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. Calma, respira, que até o fim dessa aula você vai conseguir entender o que ele quis dizer. Vamos nessa? Então tá, vamos começar devagar. Então aqui eu tenho uma espira de laranja. Então de laranja, gente, é um fio de cobre, um círculo de fio de cobre. Dentro dele é furado, não tem nada. Mas a gente coloriu de amarelo clarinho para mostrar que é essa área que a gente está vendo. Então não importa o que acontece fora desses limites do meu fio. Eu quero olhar o que acontece dentro. Por isso que ele está coloridinho, tá bom? Então sempre a gente vai pensar o que acontece dentro dessa área. E aí eu tenho um ímã aqui, norte e sul, tá vendo? Nesse exemplo, eu estou aproximando, tá vendo o sentido da velocidade? Ela está aproximando dessa área, ok? Bom, de azul, essas setinhas azuis aqui, mostram o campo magnético desse ímã, né? Ou seja, é um campo magnético do indutor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, esse daqui é um polo sul. Como a gente já está cansado de saber, quando eu tenho um ímã, polo norte e polo sul, o polo sul é chamado de polo sul porque eu tenho linhas de campo magnético entrando nele. Então, o sul sempre vai ter linhas entrando nele. Então, como isso é sul, eu tenho linhas de campo entrando. Bem próximo do ímã, ou seja, muito próximozinho do polo, tá vendo que eu tenho muitas linhas de campo magnético? Quando eu tenho muitos desenhos de linhas, isso me mostra que esse campo é muito intenso. E quanto mais linhas, maior intenso o campo, tá bom? Então a gente vê, eu desenho dois retângulos, esse e esse. Eles têm o mesmo tamanho. E a gente vê que aqui em cima, próximo do ímã, eu tenho mais linhas, ou seja, o campo aqui é mais intenso. Agora aqui, um pouquinho mais distante, próximo ali da área onde está o meu espira, ou o meu círculozinho de cobre, eu vejo que tem poucas linhas de campo, ou seja, aqui o campo é menos intenso, mais fraquinho. Então aqui eu tenho um campo grande, aqui eu tenho um campo menor, tá bom? E aí, vamos pensar o seguinte, em relação ao fluxo magnético, que são as quantidades de linhas que furam essa área. Então, vamos pensar. Do jeito que está aqui, nessa foto, se ele tivesse parado, a quantidade de linhas que tem aqui é pouca, furando essa área amarela. Concorda? E à medida que eu vou aproximando esse ímã, a quantidade de linhas do campo magnético que furam essa área vai aumentar, ok? Ou seja, a quantidade de linhas do campo magnético vai aumentar, ou seja, o meu fluxo magnético vai aumentar nessa área, tá bom? Não é isso? Então, vamos lá. Dentro dessa área, eu vou ter linhas de campo aumentando. Então, eu vou mover esse meu retângulo para vocês verem que a quantidade de linhas vai mexer à medida que eu vou aproximando da minha área, né? Então, ó, vai modificando o número de linhas que furam, ou seja, o fluxo também vai modificando. Se o ímã está aproximando, dizemos que o fluxo está aumentando. Ótimo. Quando o ímã aproxima, o fluxo aumenta nessa área. Ótimo, beleza. Então, agora, vamos ver o que acontece quando o fluxo está aumentando.
Então, olha, o fluxo está aumentando nessa área quando o ímã está aproximando. Já entendemos isso. E aí, o que a lei de Faraday fala é o seguinte, que a natureza tende sempre ao equilíbrio. E aí, os elétrons que formam essa espira, eles falam assim, gente, o fluxo magnético nessa área está aumentando cada vez mais. Vamos equilibrar esse trem. Como que vai fazer? Vamos fazer um campo induzido no sentido oposto, para que o sentido do nosso campo induzido vá neutralizar o campo que está chegando, esse campo indutor. Então, ele vai ser no sentido oposto para poder neutralizar. E aí sim, tudo fica em equilíbrio novamente, ok? Ok. E aí sim surge uma corrente elétrica induzida num sentido, tal que o sentido dela provoca um campo induzido, tá bom? Que vai ser o sentido oposto do campo indutor. Então, olha só, esse laranja é o campo do ímã. O campo do ímã está para baixo, porque nesse exemplo eu coloquei um norte aqui embaixo. Então, polo norte, só lembrando, polo norte as linhas do campo saem, né? Então, eu tenho linhas do campo saindo aqui de laranja. O campo induzido, ele vai ser verde para cima, para poder neutralizar esse indutor, tá bom? E qual que vai ser a intensidade dele? Igual a do indutor. Então, eles vão ter sempre, à medida que esse fluxo, né, vai aumentando, esse também vai aumentando, e depois ele vai ficando mais fraco, esse também vai ficando mais fraco, para sempre a soma ser zero, tá bom? Resumindo, fluxo magnético aumentando, porque o ímã está aproximando. A tendência, encontrar o equilíbrio, então vai ter uma diminuição do fluxo com o campo em sentido oposto, tá bom? Se eu tenho o fluxo aumentando, a natureza faz com que ele diminua com o sentido oposto, tá bom? Beleza. Vamos ver outro exemplo. Bom, aqui a gente tem um sul aproximando. Então, continua um ímã aproximando nessa área. Sendo sul ou sendo norte, quando eu tenho um ímã aproximando de uma espira, eu tenho um fluxo magnético nessa área sempre aumentando. Independente do polo norte ou sul, o fluxo ali vai estar aumentando, ok? Então, eu tenho o fluxo aumentando aqui também, tá bom? Só que esse campo indutor, ele é sul, ou seja, ele está saindo da área. Aqui o desenhozinho dele, ó, laranja, ele está para cima. Então, olha só, vai existir uma corrente elétrica, tal que o campo dessa corrente elétrica induzida vai ser um campo induzido, vai ter sentido oposto ao campo indutor. Nesse caso, as linhas do campo nessa área do indutor estão saindo dessa área, não é? Então, o indutor vai estar entrando nessa área, ok? Para que a soma entre eles seja zero. E aí sim, seja o equilíbrio. Então, vamos lá fazer um resumo. Fluxo magnético aumentando, porque o ímã está aproximando. Tendência, encontrar o equilíbrio. Então, vai ter uma diminuição do fluxo, com o campo no sentido oposto. Se o campo estava aumentando, agora ele vai diminuir, então vou colocar um vetor no sentido oposto, ok? Então, isso que acontece. Então, gente, nos dois exemplos que eu dei, o que aconteceu? Aconteceu o surgimento de uma corrente induzida porque o fluxo magnético estava variando. Então, só acontece a corrente induzida, ou a FEM induzida, ou o campo magnético induzido, quando há uma variação do fluxo magnético. Ou seja, o ímã parado, ele faz um fluxo magnético nessa área, ou seja, eu tenho linhas de campo sim furando essa área, mas ele tem um número constante se o ímã está parado. Então, se não tem variação, ou aumentando ou diminuindo desse fluxo nessa área, não tem corrente induzida. Ela só vai ter quando tiver esse vetor velocidade aqui, ó, ou aproximando o ímã ou afastando o ímã, tá bom? Em outras situações, quando ele estiver parado, mesmo que o fluxo seja enorme, não acontece, não tem corrente elétrica, tá bom? Nem induzida, tem nada induzido, nem campo magnético induzido e nem FEM induzida, tem nada induzido, só o fluxo ali constante, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tem que ter uma variação do fluxo magnético nessa área.
Vamos para outro exemplo? Bom, agora estou afastando o ímã. Então, o ímã está indo para cima. Então, o que acontece? As linhas de campo que furam essa área da espira está cada vez diminuindo mais, né? Porque quando o ímã estava bem pertinho dela, nos polos eu tenho muitas linhas de campo. E à medida que eu vou afastando, né, a quantidade de linhas que furam essa área vai diminuindo. Ou seja, nesse caso, com o ímã afastando, eu tenho meu fluxo magnético diminuindo, ok? Beleza. Vamos ver como que são essas linhas de campo. As linhas do campo do ímã ou as linhas do campo desse indutor tá então furando, entrando nessa área da espira, tá vendo? Nesse sentido. Então, o que acontece? A natureza pensa assim, gente, nessa área tá tendo uma variação do fluxo, tá diminuindo cada vez mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vetores no mesmo sentido para com que ela aumente, gente, porque ela está diminuindo, é um desequilíbrio. É isso. Então, o que a natureza vai fazer? Quando o fluxo está diminuindo, ela vai gerar uma corrente elétrica induzida no sentido tal que o campo induzido dessa corrente elétrica induzida vai ter o mesmo sentido do campo indutor para que a soma deles faça com que aumente o fluxo magnético. Então, como? Vamos lá. Nesse sentido, no mesmo sentido, tá vendo? Entrando na área da espira. Então, vamos lá, resumindo. Se o fluxo magnético está diminuindo, como que ele está diminuindo? Com o ímã afastando, né? A tendência continua a encontrar o equilíbrio. Então, acontece um aumento do fluxo com o campo no mesmo sentido do campo indutor. Então, olha aqui o meu desenho. O campo do ímã era laranja e o induzido é o verdinho, ou seja, eles têm o mesmo sentido quando o fluxo magnético está diminuindo, tá bom? Então, você vai fazendo o mesmo sentido para com que ele aumente, ok? E o último exemplo é quando eu continuo o fluxo diminuindo, mas com o polo sul do lado daqui. Então, ó, o fluxo está diminuindo porque o meu ímã está afastando da área da espira. E aqui dentro eu tenho um fluxo, ou seja, a quantidade de linhas de campo magnético que furam aquela área cada vez está menor, né, pelo movimento ali do ímã. Só que aqui eu tenho um polo sul, ou seja, eu tenho linhas de campo saindo, né, da área da espira, né? Isso. Então, vamos pensar. Se eu tenho as linhas magnéticas do campo indutor saindo da área da espira, qual vai ser o sentido da corrente? O sentido da corrente vai ser tal que eu tenha o mesmo sentido do campo induzido, para que a soma deles somem e aumente esse fluxo. Então, de laranja, eu tenho o fluxo do ímã, né, que é para cima aqui, que é o polo sul. O induzido também vai ser para cima, ok? Então, vai ser no mesmo sentido. Então, resumindo, fluxo magnético diminuindo, porque o ímã está afastando. Para encontrar o equilíbrio, precisa ter um aumento do fluxo com o campo em um mesmo sentido induzido. O indutor induzido tem que ter o mesmo sentido, ok? Então, a gente consegue entender esse fenômeno entendendo as leis de Faraday e Lenz. Com Faraday, a gente consegue entender que a variação do fluxo faz surgir uma corrente. E o Lenz mostra o sentido da corrente. Gente, esse link é um vídeo do YouTube que mostra super legal, assim, como funciona esse esquema da espira, da indução e o sentido da corrente. Só que ele explica um pouco diferente, sabe, do que eu expliquei, assim. Então, eu acho que vale você dar uma olhadinha, porque pode ser que você ache mais fácil do jeito que ele explicou, assim. É uma simulação, tipo, 3D, assim, bem bonitona mesmo. E acho que vocês vão gostar. Ele não tá em português, mas acho que rola uma legendinha, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá. Gostaram do meu vídeo?